Bom, boa tarde a todas e a todos, especialmente a nós mulheres, nesse nosso Dia Internacional das Mulheres, companheira Aline aqui conosco também. Agradecer muito ao professor Eric Filindo, dar as boas-vindas aqui na nossa palestra de abertura, cumprimentar aqui meus queridos companheiros de organização do evento, Luiz Felipe Falcão, o Éden Alves, Jonathan Mata, agradecer a Aline Pereira por estar aqui conosco também, a Aline que estará na nossa palestra de encerramento na sexta-feira. Agradecer a todos vocês aí que se inscreveram para participar do 18º Encontro Regional de Comunicação, e a gente vai falar aqui muito rapidamente, dando as boas-vindas a vocês, falando um pouquinho também de como foi essa organização do encontro, e passaremos a palavra para o professor Eric, que é o nosso grande interesse hoje, né? É com muita satisfação que a gente está realizando esse ERECOM, sem que a gente perdesse a continuidade dele, que começou lá desde 2003, né? Mesmo que ele esteja acontecendo em 2021, ele está dentro das atividades do segundo semestre de 2020, então estamos considerando ele ainda também com as atividades de 2020. Desde o ano passado, gente, a partir de setembro, quando a gente reiniciou mesmo o primeiro semestre, nós ficamos pensando em como realizar o evento remotamente. Mas nós tínhamos uma convicção muito forte, que nós precisávamos de saber como a comunicação lidou, né, e como ela está lidando com a pandemia. Nós tivemos a sugestão da professora Tereza Neves, do título Comunicação e Experiências Extremas. Entendemos que ele abrangia todas as questões para a gente pensar nessa comunicação nesse tempo aí da pandemia. E quantas experiências extremas nós não estamos vivendo, né, gente? Desde março de 2020, nos mais diferentes níveis. É claro que o que mais toca a gente é a questão da saúde. Nós estamos aí com uma perda de mais de 265 mil pessoas, né? Perda de pessoas queridas, próximas ou não, pessoas próximas de pessoas queridas a gente, enfim, né? E o que a gente vê diariamente nos veículos de comunicação aí, nas médias móveis, no crescimento, nessas ondas que vêm e vão, enfim, né? É muito triste também a gente ver a condução política desse momento, a desigualdade social e econômica, né, ainda mais estampada. E hoje, no Dia Internacional da Mulher, a gente tem que relatar quanta violência que a mulher vem sofrendo, especialmente nesse período de pandemia, né? Violência física em casa. Passou agora mesmo uma pesquisa em que 75% das mulheres relatam violência dos seus companheiros, né, das mulheres que relataram violência, 75% por parte dos companheiros, né? A questão aí do feminicídio no Brasil, mas, né, de outros tipos de violência também, o desaparecimento de mulheres no Peru, enfim, algo muito triste, né? O ser humano se revelando aí de uma forma muito deplorável mesmo. Ao lado de muitas manifestações de solidariedade que a gente vê, tantas outras sem a menor empatia, né? E as aglomerações aí talvez sejam o mais explícito que a gente tem aí, né? Aglomerações, pessoas não usando máscaras, enfim. Mas, em compensação, eu acho que é importante a gente frisar o papel dos meios de comunicação nesse momento, um papel de esclarecimento à população, de trazer os cientistas, né, de diversas áreas, que demonstram toda a importância da ciência nesse momento, a lucidez, traduzindo justamente de uma forma acessível para a população todos os impactos da doença, as formas de prevenção, os cuidados necessários, enfim. Então, os meios de comunicação têm representado um papel muito importante. Eu queria falar também do papel que as universidades brasileiras também têm representado nesse momento, né, nesse combate à pandemia, com ações de disseminação de informações, divulgação científica, produção de EPIs, produção de desinfetantes, álcool em gel, água sanitária, sabão em barra, a
produção de testes para Covid, apoio ao atendimento, né, leitos, estruturas hospitalares, produção de respiradores ou equipamentos de UTI, capacitação de profissionais de saúde, vacinação. E a UFJF é uma universidade que está à frente de várias dessas ações aqui, que são realizadas as universidades no Brasil como um todo, né? As universidades não pararam. A UFJF, né, ela reiniciou o semestre de 2020 um pouquinho mais tarde que outras instituições. Houve um processo muito democrático, com muitas discussões no Congrade, na comissão acadêmica, no Conselho Superior, e isso retardou o processo. E eu costumo dizer que a democracia, ela tem preço. Nós retardamos, mas foi algo amplamente discutido na universidade, esse retorno, né? Então, nós retomamos o semestre, né? E mesmo antes, tanto a comunidade acadêmica quanto a administrativa não havia parado. Nós participando aí em um monte de comissões, inúmeras reuniões, planejamentos, as pesquisas, os estudos, orientações, isso tudo aí, né, permaneceu. E o 18º encontro, né, regional de comunicação, o ERECOM, ele vem mostrar um pouco disso que está sendo produzido na Facom. Além das palestras de abertura, né, encerramento que vamos ter com o professor Eric Filinto e com a professora Aline Pereira, que vão tratar, né, de temáticas afinadas com o nosso tema central. Alguns grupos e projetos de pesquisa vão mostrar como que atuaram nesse período, as importantes contribuições que apresentam para a sociedade. Os meus companheiros aqui de organização, o Jonathan, o Luiz Felipe e o Éden, em virtude do distanciamento é tudo mais difícil, né? Não tivemos os bolsistas, os voluntários que sempre participam do evento, então a nossa atuação, né, fica um pouco prejudicada, mas nós tivemos uma união de forças aí, conseguimos da melhor maneira possível articularmos essa logística. E eu quero dizer que isso só está sendo possível, gente, pelo empenho e pela dedicação do funcionário terceirizado da Facom, o Paulo Avezzani, a quem eu agradeço imensamente. Eu costumo chamar o Paulo Avezzani de um dos meus anjos da guarda. Muito obrigada mesmo, viu? Agradeço a todas e todos, docentes, tais, funcionários terceirizados da Facom, o empenho que os alunos têm tido também, não só no ERE, mas a participação de diversos projetos, o trabalho que todo mundo está realizando, gente, nesse momento tão complicado das nossas vidas, né, com tantos desafios, mas eu tenho certeza que também a gente está aprendendo muito com nessa condição que nos foi imposta. Eu acho que a gente está aprendendo muita coisa. É um aprendizado sempre, né? Mesmo com as diversidades. Queria desejar a todos vocês um excelente evento, para todas e todos, que a gente possa usufruir das falas dessas pessoas maravilhosas que estarão aqui e mostrando também a produção da Facom. Agradeço muito, passo a palavra para os meus companheiros. Weben? Olá, boa tarde a todas e todos. Acredito que a Meg fez uma síntese, mais ou menos, dos aspectos que eu poderia destacar em relação a esse evento. Há um ano, exatamente semana que vem, por volta de 16 ou 17, faremos um ano de isolamento, um ano que não nos encontramos praticamente, né, presencialmente, quase nunca. Há um ano nós não caminhamos pelos corredores da Facom, não recebemos o calor amigo dos alunos, funcionários, professores, de modo geral, e essa é uma oportunidade de um reencontro entre nós e um reencontro com todos aqueles que estão, né, em volta e prestigiam a Facom. A gente sabe perfeitamente que a nossa universidade, a nossa faculdade vai além dos muros, vamos dizer assim, da própria Facom, não é isso? Então, eu gostaria de dar as boas-vindas. Não é um dia especial para nós, a volta do ERECOM, o ERECOM que foi um pouco adiado por conta de todas as questões que todos nós, no mundo inteiro, estamos vivendo, mas estamos realizando. É um prazer receber o professor Eric aqui também, e é um prazer receber todos que estão aqui conectados de uma forma ou de outra, via Meet, via YouTube,
Eu acho que é uma oportunidade fantástica, maravilhosa, do reencontro e das boas discussões. Basicamente, sinteticamente, é isso que eu gostaria de dizer. Luiz Felipe? Olá, boa tarde a todas e todos, especialmente uma boa tarde a todas, né? Que nesse Dia da Mulher, né? Vocês sejam as protagonistas das próprias vidas sempre, que tenham assegurados os direitos e vislumbrem dias mais justos, dias mais equânimes, né? Que bom que nós podemos estar reunidos hoje, nessa tarde, para refletir um pouquinho, né, sobre tudo isso que a gente está experimentando. Não é um período fácil, os desafios são impostos a cada dia, desafios cada vez mais intensos, mais extremos para a gente aproveitar aí o nome, né, do evento, e é fundamental que nós tenhamos espaços como esse para que a gente se dedique a compreender, pensar alguns caminhos, nos mobilizar para que juntas e juntos nós encontremos a melhor maneira de atravessar esse momento, né? Que seja um encontro bastante proveitoso, o Erecom, fico muito feliz em estar reunido aqui com todas e todos, e que seja, mais uma vez, bastante proveitoso. Boa tarde. Boa tarde a todos os colegas da organização, boa tarde, Eric, Aline, e a todo mundo que está presente, mesmo que de modo remoto, prestigiando o nosso Erecom. Em 2020, quando a Facom definiu o tema desse encontro, era grande o desejo, mas poucas as certezas de que a gente chegaria aqui no cenário de novo normal. E nós não chegamos. O que temos hoje é a velha pandemia, e junto com ela, a velha necropolítica, a banalização da morte, que nós já conhecemos de outros carnavais, já que em 2021 nem carnaval nós tivemos. Nós todos ainda estamos imersos numa experiência extrema. Falamos do hoje para o hoje. Uma experiência extrema que não é aquela glamourizada das publicidades de desodorante, onde combater uma situação extrema é simplesmente conter a transpiração numa linda subida de uma bela montanha. Nosso extremo hoje diz respeito a uma instabilidade que, no caso de Minas Gerais, que é a sede deste encontro, significa continuar morrendo gente hoje, igual morreu ontem. E isso desestabiliza. Hoje, no Dia Internacional da Mulher, brasileiras vivem numa situação extrema de ver a participação feminina no mercado de trabalho cair para 45%. Esse índice é o mesmo índice de 30 anos atrás. E mais, muitas mães estão vendo ruir as suas redes de apoio e a sua autonomia, já que o isolamento social trouxe as crianças para dentro de casa por muito mais tempo, né? No caso específico do jornalismo, são muitos os extremos. Ataques verbais e físicos aos jornalistas, que nós já presenciamos nas telas, ou mesmo sentimos na própria pele. Fake news, no estilo fast food, pegue, pague. Picos de audiência e de mortes anunciadas. A questão regional, que nos importa tanto, que é tão cara para o próprio encontro regional de comunicação, ela se vê ameaçada quando as próprias emissoras regionais de TV Brasil afora experimentam um fechamento ou um processo de aniquilamento. Estão sendo aniquiladas. A vida virou uma live com um aumento de 4.900% no consumo de produções ao vivo no país. Todos consomem arte para sobreviver, mas poucos defendem a sobrevivência do próprio artista. Nós deixamos a ficção no chinelo. Parece filme, parece novela, mas é realidade, ou é pura distopia. E para abrir as nossas reflexões, a gente convida agora o professor Eric Felinto, da UERJ, que atua em pesquisa sobre cinema e cybercultura. O Eric é doutor em literatura comparada pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e tem pós-doutorado em comunicação pela Universität der Kunst, não sei se eu falei direito, Eric, em Berlim. O Eric vai falar sobre imaginários distópicos. Nós já tivemos uma conversa há poucos dias para divulgação no site da Facom, e ele vai trabalhar uma dimensão da distopia que envolve, inclusive, acontecimentos políticos e sociais que nos afligem hoje, como a pandemia de Covid. Eu agradeço a todos pela presença e passo a palavra para o professor Eric. Boa tarde a todos. Eu agradeço a Aline, a Marisa pelo convite.
para estar com vocês agora dia de tarde, falar um pouco sobre esse tema. Para mim é interessante porque é um tema, não é novo, né? Na verdade, assim, dentro da minha história na área de comunicação, eu já venho trabalhando com a questão do imaginário já há bastante tempo. Mas os temas, principalmente nessa articulação do imaginário com política, é uma coisa nova, então é algo que eu estou começando a explorar a partir de agora. E acho que essa é a segunda ou terceira vez que eu falo num evento desses online, né, sobre esse tema. Então, é interessante que a gente vai construindo esse saber a partir dessas conversas também que vão acontecendo aqui na rede. Eu pensei, na verdade, em falar sobre o tema a partir de dois eixos, né? Primeiro, eu pensei em falar um pouco sobre o conceito imaginário. E por que eu acho que ele é tão importante hoje? Acho que talvez uns 10, 15 minutos falando sobre isso. E na segunda parte, então, eu entraria numa certa tentativa de descrição, mapeamento do imaginário característico da cultura contemporânea. Claro que a gente vai falar especificamente do contexto brasileiro, mas também de que maneira esse imaginário que está presente, né, aqui na sociedade atual, contemporânea do Brasil, ele corresponde a uma certa perspectiva, uma visão mais global. Tá? Então, acho que esses dois movimentos devem aí durar uns 30 minutos, no máximo 40 minutos, e se eu não sei como é que é a dinâmica do encontro, mas se quiserem depois abrir para perguntas, tá? Acho bom. Bom, então, o que a gente quer dizer quando a gente fala sobre imaginário distópico? Tá? Em primeiro lugar, o que é o imaginário? Essa é uma categoria extremamente difícil de descrever. Tá? Na sociologia, na antropologia, né, nos estudos sobre mitologia, em vários campos das ciências humanas, a categoria do imaginário é uma categoria que tem sido muito explorada, né, já desde o começo do século XX, mas de maneira mais específica a partir da segunda metade do século XX, e é uma categoria extremamente difícil de definir, porque ela lida com realidades que são bastante difíceis de definir. Quando a gente fala em imaginário, a gente está envolvendo uma série de fenômenos que compreendem, por exemplo, aquilo que a gente chamaria, né, de os mitos, as construções míticas de uma cultura. A gente está falando, por exemplo, no nível individual, dos sonhos. A gente está falando nas criações artísticas que transitam também no campo do imaginário, né, na literatura, nas artes plásticas. Então, vocês veem que o imaginário é uma categoria muito ampla, e ela é sempre muito móvel, porque ela lida com realidades de uma ordem simbólica e mental que é difícil delimitar, né, e descrever como ela funciona. Então, tem gente, por exemplo, que quando fala em imaginário, entende que o imaginário é uma espécie de um patrimônio, né, uma espécie de enciclopédia de imagens, de noções mais ou menos prontas, que são socialmente compartilhadas no seio de uma cultura, né? Outra compreensão seria a ideia de que o imaginário é uma faculdade ativa. Assim como a gente tem a memória, assim como a gente tem a faculdade da atenção, existiria uma faculdade que é aquela faculdade da criação das imagens. O imaginário não seria simplesmente duplos mnemônicos, né? Duplos, ou seja, imagens mentais de coisas já percebidas, né, a posteriori. Não, o imaginário seria a criação mesmo de novas imagens. Então, talvez a gente pudesse fazer essa distinção inicial, essas duas compreensões do imaginário como uma faculdade da produção das imagens e o imaginário como uma enciclopédia, né, um patrimônio de imagens que, para alguns autores, é de natureza arquetípica, porque seria compartilhado em um nível praticamente universal. Para outros autores, evidentemente, o imaginário ele tem um enraizamento local, depende do tempo histórico de um determinado contexto geográfico, mas são debates aí que não se encerram nunca, estão sempre em aberto. O fato é que quando a gente fala em imaginário, a gente está falando de uma série de fenômenos que, na verdade, ajudam a moldar a nossa visão de mundo.
Então, essa talvez seja uma outra palavra, é próxima, não é, né, exatamente uma tradução do imaginário, mas é uma palavra próxima, né, essa ideia da visão de mundo. A nossa visão de mundo, pelo menos em boa parte, ela é moldada pelos conceitos, pelas noções de imaginário que compõem o nosso repertório. Em alemão, eles têm uma palavra bem interessante, que é Weltanschauung, né, visão de mundo, isso que a gente chama de visão de mundo. A gente pode mencionar também, por exemplo, o conceito de ideologia, também próximo, né? Próximo, não é, claro, exatamente a mesma coisa que o imaginário, mas próximo do imaginário. Ou seja, existe uma série de realidades que são de ordem simbólica e material que a gente pode compreender a partir dessa noção de imaginário. Mas, evidentemente, quando a gente fala de imaginário, muitas vezes a pessoa tem a impressão de que a gente está falando de coisas irreais, né? O imaginário, os mitos, os sonhos, as fantasias, a ficção. E, na verdade, o que me interessa quando se fala sobre imaginário é exatamente aquele ponto de inflexão em que a realidade e a ficção, né, o real e o imaginário, eles se encontram. Porque, de fato, na nossa visão de mundo, as nossas construções imaginárias são absolutamente determinantes para definir o mundo existencial em que a gente vive. Ou seja, eles têm impacto na realidade, né? Não existe uma separação absoluta entre o que seria um mundo do imaginário, ou sei lá, um mundo da ficção, por exemplo, e aquilo que a gente chamaria de um mundo factual, né? Um mundo real. Um lugar interessante para a gente estudar, por exemplo, a manifestação do imaginário é exatamente no campo da ficção, e talvez até de uma forma mais direta, né? Um campo que me interessa particularmente é o campo da ficção científica. A ficção científica como um gênero no qual o trabalho do imaginário é muito importante e muito transparente. E, de fato, quando a gente analisa, por exemplo, a história, né, da ficção científica, a gente nota que ela conta para nós sobre os diferentes imaginários, as obsessões, as ideias norteadoras de uma cultura em um determinado momento do tempo. Então, por exemplo, quando eu vou dar aula de comunicação e cultura, né, um exemplo que eu dou para os alunos, quando eu vou falar sobre essa questão de como é que a cultura se transforma, os valores culturais, simbólicos, né, do imaginário, eu falo da ficção científica. Porque tem uma passagem muito curiosa, né, quando a gente pensa na história da ficção científica, para os imaginários que são eminentemente utópicos, em direção a imaginários distópicos, né? O tema nosso hoje é distopia, né? Essa relação do imaginário com a distopia. Mas quando a gente pensa na história da ficção científica, a gente percebe que tem essa transição. Toda ficção, ou quase toda ficção científica, que a gente chamaria de moderna, ela é caracterizada por um imaginário eminentemente utópico, né? Aquela ideia de que o futuro traria a emancipação da humanidade, de que o futuro é uma acumulação de conquistas tecnológicas que vão trazer bem-estar e liberdade para o homem. Então, era muito comum nas narrativas da ficção científica moderna esse imaginário de uma utopia humana construída com auxílio da tecnologia, né? A tecnologia como coadjuvante do homem na conquista de um estado de bem-estar cada vez maior. E quando a gente vai entrando, então, naquilo que a gente poderia chamar da ficção científica pós-moderna, vamos colocar aí mais ou menos anos 60, né, mas particularmente os anos 80, quando começa a emergir aquilo que se chama a ficção cyberpunk, a gente vê um cenário profundamente distópico, né, em relação ao futuro. Então, todo aquele horizonte de esperança, de conquistas, né, de possibilidades que o imaginário da ficção científica, por exemplo, traria, parece que ele começa a se reverter na situação pós-moderna, na situação contemporânea. E a gente passa a ver, então, um futuro muito sombrio. Muitas obras da ficção científica, que foram, inclusive, convertidas em filmes, né, retratam isso muito bem. Blade Runner, né, onde a gente vê um futuro extremamente sombrio, marcado por uma degradação ecológica, marcado por uma relação muito problemática do homem com a tecnologia, né? E a gente vê então, com clareza como é que esse imaginário lhe trouxe
na situação contemporânea, uma vertente distópica bastante acentuada. Aliás, basta a gente pensar, por exemplo, filmes que fizeram sucesso nos anos 80, né, que eles absorveram até de forma meio que atrasada essa passagem, mas filmes clássicos de ficção científica dos anos 80, como, por exemplo, Contatos Imediatos de Terceiro Grau, ou E.T., né, filmes nos quais a figura do extraterrestre aparecia como uma figura marcada por uma positividade muito grande. Isso é muito interessante, né? Quando a gente pensa, nossa, aquela época desses filmes, né, 70, 80, muitos desses filmes eram marcados por essa construção da imagem, da figura do alienígena como uma entidade positiva, né? O ET, por exemplo, aquela coisa fofa, né, amistosa, né? Contatos Imediatos de Terceiro Grau, os extraterrestres vêm trazer sabedoria, vêm trazer paz para a humanidade, e de repente, a partir mais ou menos dos anos 90 para os anos 2000, começa a vir muitos filmes, muitos trabalhos de ficção científica nos quais o alienígena vem tocar o terror na Terra. Vão invadir, vão destruir. A figura do alienígena passa, então, a ter uma representação bastante negativa. E se a gente for analisar a fundo essas obras, o que me parece que elas representam, na verdade, do ponto de vista assim, mais abstrato, mais filosófico, é um terror cada vez maior com a diferença. Que o alienígena, no fundo, ele representa isso, tudo aquilo que é da ordem da diferença. Então é curioso observar essa trajetória, porque, de repente, a figura do extraterrestre, que antes era associada com um fascínio, com valores positivos, com essa ideia da paz, de uma harmonia, né, possível para a humanidade, ela começa, então, a entrar nessa zona, né, da distopia e ser associada com um perigo, com um medo, com a invasão, com o domínio, né, com a destruição mesmo da humanidade por via dessa figura que representa a diferença radical. Né. Na história da cultura ocidental, a gente teve, nas representações literárias, ficcionais, artísticas, várias figuras que sempre representaram esse outro do humano, né? Essa alteridade radical, que muitas vezes foi vista como uma ameaça, né, ao conceito do humano. Bom, então isso só para a gente ter um pouquinho uma ideia, né, de como o imaginário ele tem poder. E como o imaginário ele se reflete de forma muito clara nos produtos da ficção, em filmes hollywoodianos, por exemplo, na ficção científica, né, como a gente falou. Pega lá os filmes de ficção científica dos anos 50, por exemplo, a gente vê com clareza, né, os temas, as obsessões do imaginário da época, nos Estados Unidos, né, por exemplo, a gente vê muito claramente refletido nos filmes de ficção científica. Você vê, por exemplo, filmes como Invasores de Corpos, né, nos quais o perigo era o alienígena se infiltrar na sociedade, né, os alienígenas tomam os corpos humanos, as pessoas não sabem quem é alienígena, quem não é uma espécie de infiltração, né, na sociedade, e isso refletia muito bem o pânico, né, que na cultura norte-americana na época era muito acentuado naquele imaginário com relação à ameaça comunista. E teve todo aquele movimento nos Estados Unidos, o macartismo, né, toda essa enorme preocupação com a invasão ideológica, né, de uma diferença radical, né, o perigo do comunismo, que aparecia muito bem representado em filmes como Invasores de Corpos. Ou então a gente tem aquela onda de filmes que falam sobre o perigo nuclear. Né? Era a época em que, na Segunda Guerra Mundial, as primeiras bombas, né, atômicas tinham sido detonadas em Hiroshima, Nagasaki, e veio toda essa onda do medo, da incerteza, ninguém sabia direito o efeito da radiação. Então tem vários filmes de ficção científica em que a gente tem animais gigantes, formigas, né, alteradas pelo efeito da radiação, e esse pânico também, esse terror que deriva dessa nova tecnologia de guerra e dessa nova tecnologia energética, que é a nuclear. Então, a gente vê por aí muito bem como, nesse pequeno campo microscópico, né, da ficção científica, você consegue, inclusive, identificar as representações, né, das preocupações, das obsessões, dos imaginários de certos contextos culturais históricos específicos. Tá?
Então, isso aí dá para a gente um panorama mais ou menos muito básico, muito elementar, né, do que seria o imaginário e por que o imaginário ele é tão importante, né, na vida social. Bom, e hoje, então? Que momento é esse que a gente está vivendo em que a impressão que nós temos é da ascensão de um certo imaginário especificamente distópico, não só na ficção científica, mas em todos os campos da experiência humana, né? Ou seja, a gente está vivendo uma época que é uma época tida como apocalíptica, né? O tema do fim do mundo, inclusive, é um tema acadêmico, né, hoje. A quantidade de livros, de trabalhos que lidam, né, com essa hipótese do fim do mundo como a gente conhece é muito grande. Tá? Vocês devem saber que a nossa época tem sido chamada do antropoceno. Né? O que é o antropoceno? É aquele momento geológico, histórico, em que a influência humana sobre o planeta ela é tão grande que ela é capaz, como tem acontecido, de alterar a ecologia, de alterar a face do planeta. Né? Isso é o antropoceno. E essa alteração da face do planeta, que está ligada a questões de declínio ecológico, de poluição, da destruição dos recursos naturais, né, pelo humano, ela marca, então, um momento em que a nossa relação com a natureza é de uma ordem extremamente problemática. O que a gente percebe é que o antropoceno é a época da ameaça da destruição humana, né, da natureza. Então, a gente tem aí, por exemplo, o trabalho do antropólogo, né, o Eduardo Vieira de Castro, com a Débora Danowski, né, esse livro que chama Há Mundo por Vir, né, que vem numa esteira de vários outros trabalhos que se colocam essa questão de que futuro possível é esse numa época em que a gente está falando de colapsos ecológicos, colapsos econômicos, e agora com a pandemia do Covid, isso ainda ficou mais transparente, né, mais claro. A sensação que se tem é que nós estamos vivendo um momento que realmente corresponde a uma certa percepção de um fim. A gente não sabe bem que fim é esse, mas é a ideia de um fim de um mundo conhecido. O que vem depois desse mundo conhecido, a gente não sabe. Né? Esse clima de incerteza. Se antes, na experiência moderna, havia um certo otimismo, né? Havia esse horizonte de possibilidades criativas, de progresso, de bem-estar, de conquistas, agora a gente vive uma situação de incerteza. Você olha para o futuro e o futuro é uma interrogação. É uma dimensão da experiência sombria. Tem um ensaio muito interessante sobre ficção científica, de um filósofo de São Paulo, agora me deu um branco, não vou lembrar o nome dele, mas depois eu acho essa referência. É um textinho pequeno, muito interessante, que foi escrito, acho que no final dos anos 80, começo dos anos 90, sobre ficção científica, e lá ele coloca uma tese, uma ideia que eu achei muito, muito, muito pertinente, que é o fato de que a ficção científica contemporânea, ela começa a apelar muito para imagens do passado. Então, vocês veem, por exemplo, um filme como Duna, um livro, né, e um filme, né, que foi agora vai ter essa refilmagem, né, do Denis Villeneuve, né, vai sair a nova versão do Duna, entre outros exemplos em que a gente tem uma representação do futuro que apela a imagens e uma estética do passado, medieval, né? A estética de Duna é uma estética medieval. E ele vai lá e cita vários outros exemplos, porque a tese dele é de que esse futuro da ficção científica contemporânea não consegue mais imaginar um futuro que não seja retomando uma estética e uma imagética passada, porque de repente parece que o futuro se fechou, a gente não consegue mais enxergar, né, à frente, só olhar para trás e trazer de volta, recuperar um certo passado, uma estética do passado para lidar com esse futuro que não é mais aquele futuro aberto da ficção científica moderna. Então, existe uma série de razões pelas quais a gente poderia falar de um imaginário distópico na experiência contemporânea. Razões, né, como a gente mencionou, de ordem ecológica, razões de uma crise econômica global, razões que têm a ver com, inclusive, com a questão da diferença, né, do lidar com a diferença, porque nos últimos anos a gente assistiu
uma onda migratória gigantesca, não é isso? No mundo inteiro, né, de populações se deslocando de territórios em conflito, de territórios vivendo crises e problemas em direção ao primeiro mundo. Então, ondas migratórias para a Europa, para os Estados Unidos, que geraram uma reação também de ordem política. Isso tudo está no mesmo bolo, né, do que a gente está falando desse imaginário distópico contemporâneo, que muita gente chamaria assim, a invasão dos novos bárbaros, né, no Império Americano, na Europa civilizada, que trouxe também um tremendo pânico, né, com a ideia da diferença. Então, eu queria pegar esse ponto, porque eu acho que ele é muito importante para entender aspectos centrais desse imaginário distópico da experiência contemporânea no campo da política, tá? O pânico com a diferença. Porque aqui a gente começa, então, já a descrever mais ou menos os aspectos filosóficos, estruturais do que seria o imaginário contemporâneo, desse imaginário contemporâneo, e particularmente do que eu estou chamando no meu trabalho atual, na minha pesquisa atual, o imaginário neoconservador da experiência contemporânea. Né? Esse imaginário neoconservador que está configurado, que está plasmado numa ascensão de governos de direita, de extrema-direita, a nível mundial, que está alicerçado num certo renascimento da experiência religiosa como uma forma de conforto diante de um mundo que se torna cada vez mais complexo e incompreensível. Né? Tudo isso, então, faz parte de uma espécie de fundamento, de estrutura intelectual na qual se sustenta o que a gente poderia chamar de um imaginário neoconservador. Né? E que se manifesta hoje num certo nível, inclusive, global. Então, esse imaginário neoconservador está construído, acima de tudo, me parece, com base nesse temor, nesse pânico de ordem irracional. Irracional porque, de fato, o imaginário ele não é, né, da dimensão da racionalidade. E eu não estou dizendo que isso é necessariamente negativo, né? A racionalidade tem, evidentemente, seus problemas. Mas o imaginário ele não obedece aos preceitos do funcionamento, né, do conceito, da razão. O imaginário ele trabalha com uma outra lógica, ele trabalha com a contradição, com o paradoxo, né, com a lógica do sonho, da imaginação, da arte. E o imaginário neoconservador, ele surge, então, para mim, acima de tudo, como uma reação ao pânico que se dá na experiência contemporânea com a diferença. A gente vive numa cultura que é profundamente marcada pela degradação de certas instituições tradicionais, que é marcada por uma crise ecológica, de saúde e econômica global, violentíssima, e esses elementos, então, compõem um cenário ideal para o ressurgimento, né, de uma tentativa, ao nível do imaginário, de preservar as coisas. Preservar, sei lá, a ideia da família, preservar as instituições, preservar a certos elementos de crença, de fundamento, que permitiam ao sujeito ter uma certa base sólida para lidar com as incertezas do mundo ao seu redor. Quando, por exemplo, autores como o Lyotard, né, falavam lá nos anos 80 já sobre o declínio das metanarrativas, isso que eles chamam de metanarrativas, por exemplo, aquelas histórias que nós contamos para poder lidar com o mundo, para poder encontrar segurança no mundo, né? O declínio dessas metanarrativas, não sei se eles pensavam no que está acontecendo agora, nesse momento, que me parece assim um pouco uma reversão desse cenário, né? Ou seja, a religião ela tem voltado, né, como uma força muito importante no cenário contemporâneo, porque é uma metanarrativa que oferece, né, ao sujeito uma certa segurança em relação às incertezas do devir. Então, a gente tem aí todo um panorama no qual um imaginário distópico se alia à experiência política e traz, então, a construção de anseios, de desejos e de pânicos, de medos,
que estão fundados na ideia da manutenção de uma certa segurança mínima ao lidar com um mundo que é muito violento, que é muito instável, que é altamente mutável, né, e no qual todas as certezas parecem que se fragmentaram. Né? Esse, basicamente, é o cenário da experiência contemporânea hoje. Então, é um cenário bastante sombrio, né? Que lembra, inclusive, as narrativas das ficções científicas, né, distópicas. Por exemplo, nessa relação do homem com a tecnologia, que se torna cada vez mais problemática. A tecnologia aparecendo como um perigo, né, de controle, o perigo da submissão do humano, né, em relação à técnica, da perda, né, da humanidade, esse confronto com a experiência tecnológica. Tá? Filmes como Matrix, por exemplo, representam muito bem, né, essa relação problemática que começa a se estabelecer a partir daí. Mais do que isso, eu diria, existe hoje uma certa desconfiança, particularmente no seio desse imaginário neoconservador, em relação a tudo aquilo que é da ordem de um saber institucional. A universidade, a ciência, a própria tecnologia, né? Todas essas instâncias de um certo saber que agora são vistos com bastante cuidado. É como se a gente estivesse efetuando, de fato, um certo retorno no tempo, em que a gente estaria revivendo uma espécie de mito prometeico, né? Aquele pânico com a humanidade que ultrapassa os seus limites, que é levada por uma híbris, né, que quer superar os deuses e que vai ser punida, né, pelos deuses exatamente por essa pretensão, por essa híbris. Né? É um pouco, eu acho, um elemento interessante que compõe o imaginário contemporâneo. Mas então, tentando especificar um pouco mais a situação nossa agora, né, brasileira, e situar o que seria esse imaginário distópico do neoconservadorismo na experiência brasileira, particularmente na política brasileira dos últimos, vamos botar aí, sei lá, uns 10, recente, né? No máximo 20 anos de formação lenta e progressiva desse imaginário. E aí eu quero evocar um personagem que eu acho um personagem que foi fundamental para a construção do imaginário neoconservador, no caso brasileiro, que é a figura pela qual eu tenho me interessado particularmente, que é o filósofo, né, o Olavo de Carvalho, talvez hoje uma das figuras mais relevantes do ponto de vista da construção intelectual, né, de uma certa visão de mundo, de uma proposição de mundo e de política e de morais e de costumes, que é profundamente responsável, por incrível que pareça. A minha percepção é que esse indivíduo ele foi capaz de ajudar de uma forma decisiva na moldagem da situação ideológico-política do imaginário, né, que hoje a gente atravessa, particularmente vivendo aí sob o governo Bolsonaro. Então, por que eu digo isso? Porque, na verdade, quando a gente vai analisar a história, né, do Olavo de Carvalho e todo o trabalho que ele fez ao longo desses últimos anos, quando ele transitou da mídia impressa, né, que ele tinha uma certa participação na vida cultural, através de uma presença em jornais e revistas, e ele muito espertamente faz a transição para esse mundo da internet, para o mundo do YouTube, das redes sociais, dos blogs, né? Criando um modelo de funcionamento de um curso, né, o curso de filosofia online, que ele vem trabalhando já há alguns anos, um modelo muito bem sucedido, e, através disso, ajudando, então, a moldar esse imaginário que hoje a gente sente muita palpabilidade presente no Brasil contemporâneo e imaginário neoconservador. Então, a história do Olavo de Carvalho é uma história interessante porque ela é uma espécie de microcosmos, uma espécie de um pequeno retrato, né, dessas configurações imaginárias que a gente está vivendo hoje. Porque elas apontam para uma visão de mundo que tem um verdadeiro pânico da diferença,
tudo aquilo que é da ordem do alienígena. Quando eu falo alienígena, tá, são todos os personagens que não se enquadram nos estereótipos normativos, que seriam da figura do humano, do homem, particularmente branco e heterossexual, né, toda essa figura altamente normativa, tudo que foge dessa dimensão é, então, visto com terror. Não à toa, né, uma das obsessões comuns do neoconservador, não só no Brasil, no mundo inteiro, né, se fala sobre isso, é o pânico com a questão da diferença sexual, com a obsessão, por exemplo, que o Olavo de Carvalho e outras figuras do pensamento neoconservador têm com o tema da homossexualidade. E o Olavo de Carvalho reflete muito bem esse pequeno mundo do imaginário neoconservador, porque ele tem uma trajetória, né, que a gente conhece, histórica, em que ele trabalhou durante muitos anos dando pequenos cursos de astrologia, de esoterismo, né, em São Paulo, no Rio de Janeiro, durante um bom tempo. Ele era conhecido, e bastante conhecido até, como astrólogo, e, de repente, num período de mais ou menos 15, 20 anos, ele passa a ser tomado como um pensador, um filósofo importante desse movimento que está emergindo, desse movimento conservador que vem surgindo aí nos últimos anos. Mas a relação que o Olavo de Carvalho tem com o campo da religião e do esoterismo é uma relação visceral, que também atravessa o próprio imaginário neoconservador. E isso a gente percebe claramente. Tem um livro que foi publicado agora, bem recentemente, foi traduzido para o português, de um estudioso norte-americano, o Teitelbaum, né, que chama Guerra pela Eternidade. É um livro em que o Teitelbaum fala bastante do Olavo de Carvalho. Ele está, acima de tudo, analisando o contexto americano. Ele fala do Steve Bannon, que foi o estrategista do Trump, né, da campanha do Trump, uma figura importantíssima do movimento conservador, neoconservador nos Estados Unidos, mas ele fala bastante do Olavo de Carvalho. Ele cita, né, vários momentos em que a figura do Olavo de Carvalho é uma figura-chave no cenário global dessa emergência de um pensamento que ele define lá no livro como um pensamento tradicionalista. E o que seria esse pensamento tradicionalista? Não é simplesmente falar em tradição, né? Porque, claro, o conservadorismo está ligado à ideia de tradição. Vamos preservar instituições, vamos preservar a religião, vamos preservar a família, uma série de valores, né, de ordem tradicional. Não, mas é mais do que isso. Quando ele fala em tradicionalismo, ele está se referindo, de fato, a um movimento muito particular que emergiu no século XX, na primeira metade do século XX, que foi capitaneado por figuras que hoje são bastante obscuras, poucas pessoas falam nessas figuras, como o francês René Guénon, como o italiano Giulio Zévola, né, ou como o Fritjof Schuon, que são figuras conhecidas dos leitores de livros de esoterismo. Então, vocês veem, tem um paradoxo aí muito interessante, porque ao mesmo tempo que a gente vê uma certa ascensão, né, das religiões consideradas majoritárias, tipo o cristianismo, né, ou o catolicismo, ou o protestantismo, a gente percebe que tem, no campo da política contemporânea, um certo projeto global que está ligado a essas vertentes do pensamento que são mais alternativas, essas vertentes do chamado tradicionalismo, e que tem uma relação muito visceral com o campo da política. Porque, normalmente, a gente dissocia, né, isso nas nossas sociedades modernas. A gente pensa, de um lado tem a religião, do outro tem a política. Né? Uma das supostas conquistas da modernidade foi ter produzido um processo de secularização, em que as sociedades, né, e a esfera da política teriam se desvinculado, né, do campo religioso. Até a Idade Média, né, pelo menos, religião e política era uma coisa só. Não havia essa distinção. Tinha o poder temporal, claro, tinha o poder religioso, mas eram basicamente, eles estavam profundamente entrelaçados. Então, a modernidade seria a conquista de uma autonomia da política, da esfera política da sociedade, em relação ao campo religioso, espiritual.
E me parece que o que a gente está assistindo no cenário internacional hoje é um retorno dessa relação visceral, né, a nível do imaginário também, claro, da conjunção entre o espiritual, o religioso e o campo da política. Então, o Teitelbaum, ele vai mostrar isso muito bem no livro dele, ele vai mostrar as fontes, as leituras de autores que essas figuras como Steve Bannon, ou então Alexander Dugin, outra figura muito interessante, né, na Rússia, ou Olavo de Carvalho, têm em comum, né, em relação a essa bagagem desses autores, desses pensadores do tradicionalismo, do chamado tradicionalismo, que estão presentes ali já na primeira metade do século XX. Júlio Evola, por exemplo, né, um desses autores bastante lidos nesses círculos esotéricos, Júlio Evola, na Itália, no período do fascismo, foi um colaborador bastante intenso do fascismo. Não diretamente, mas de forma indireta, né? Existem várias associações importantes do Júlio Evola com o fascismo. Ele é um dos autores preferidos do Steve Bannon, esse cara que foi o estrategista do Trump. É um dos autores que Olavo de Carvalho leu intensamente, né? Então, já me encaminhando assim, para uma conclusão sobre que cenário estranho é esse que a gente está vivendo hoje, do imaginário distópico contemporâneo neoconservador. Tá, eu estou falando neoconservador porque é um termo que muita gente tem utilizado, né, no sentido de que é uma espécie de um retorno do conservadorismo, né, novo conservadorismo, que traz elementos de visões de mundo anteriores, que se considerava, entre aspas, superadas, mas que voltam agora com força total, e vejam que isso afeta, inclusive, o campo do pensamento científico, né? Quando a gente fala nesses vídeos e nesses discursos que estão aí no YouTube, por exemplo, falando da Terra plana, falando do heliocentrismo, todas essas doutrinas científicas que a gente cria, já totalmente superadas pelo avanço da ciência, elas começam a retornar, juntamente com esse conservadorismo político e de costumes que a gente está vivendo hoje no nível mundial. Vejam que não são coisas, não é uma coincidência, tá? Isso é um projeto, de fato, tem uma coerência nesse imaginário, que é trazer uma visão de mundo que é fundada, acima de tudo, não na ciência, naquilo que a gente entende como a ciência moderna, contemporânea, mas é fundado numa visão de mundo que é de uma ordem religiosa. Tá? Então, você vai, por exemplo, recorrer a textos sagrados, ou textos bíblicos, para justificar determinados fatos científicos. A gente vai voltar a essa mitologia da Terra plana, porque, na verdade, tem por trás dela uma certa ideologia de base religiosa e tem também um confronto com aquelas instâncias de produção do conhecimento que são vistas com desconfiança por esse neoconservadorismo contemporâneo. Tá? Vocês podem procurar no YouTube, por exemplo, a diversidade de vídeos do Olavo de Carvalho, já que a gente está falando dele, nos quais ele confronta abertamente princípios e postulados da ciência contemporânea. Porque, para ele, toda a ciência contemporânea é suspeita, não só a ciência, mas todo saber produzido nas instâncias tradicionais da sociedade, da universidade, né, dos centros de pesquisa, é suspeito de preferências teológicas, né, de tomar decisões com bases em vetores ideológicos. Então, o que a gente está assistindo muito claramente, é um imaginário que ele é distópico porque ele acredita na ideia de um complô mundial, uma conspiração mundial. Todos esses personagens, né, que foram citados, Bannon, Dugin, Olavo de Carvalho, né, vários dos políticos neoconservadores, outros políticos de extrema-direita que tiveram uma ascensão expressiva nos últimos tempos, creem nitidamente, né, numa teoria mundial do complô. Então, esse é um imaginário que está marcado, né, por exemplo, por essa mitologia do complô. Aliás, esse é um tema, se vocês quiserem, por exemplo, se aprofundar nele,
existe um trabalho bem interessante, que já tem um tempo, né? Acho que ele foi publicado no final dos anos 90, que é um livro de um cientista político francês, o Raul Girardet, chama Mitos e Mitologias Políticas. Eu acho que eu vou concluir falando um pouco desse livro, porque ele dá uma espécie de um retrato muito próprio, me parece, de aspectos daquilo que a gente poderia definir como esse imaginário distópico conservador contemporâneo. Ele fala em 4 mitos da imaginação política. Esses mitos que ele descreve são mitos que apareceram ao longo da história outras vezes no campo da política, mas que me parece que agora eles vêm com muito mais clareza. Eles estão presentes no imaginário com muito mais clareza. Então ele fala do mito da conspiração, né? Esse mito, por exemplo, que no final do século XIX, começo do século XX, ele foi muito forte no imaginário ocidental, particularmente o mito da conspiração judaica. Então havia uma crença mais ou menos difundida, né, na exatidão histórica de um documento chamado Os Protocolos dos Sábios do Sião, no qual se imagina, hoje a gente sabe que esse documento é uma farsa, mas essa questão da farsa, das fake news, é uma questão contemporânea, está profundamente ligada ao imaginário, né? A construção de uma espécie de realidade alternativa, né, por esse imaginário. E o Raul Girardet fala, então, ali no mito da conspiração, que nesse momento, final do século XIX, começo do século XX, estava muito bem configurado nessa ideia dos protocolos dos sábios do Sião, um documento no qual existe uma certa conspiração judaica para dominação mundial. Tá? Ele fala também no que ele chama o mito do Salvador, o Salvador da Pátria. Está aí um mito que é muito particularmente próximo à nossa experiência nas culturas ibéricas, né? Em Portugal a gente tem o sebastianismo, né? No Brasil o Fernando Collor foi uma encarnação muito clara dessa ideia do Salvador da Pátria, aquela figura que surge do nada, como se quase não tivesse um passado na política, vem messianicamente para salvar a nação, como se fosse um indivíduo pudesse encarnar toda a ideia da nação e a ideia de uma salvação nacional numa única figura. Bolsonaro é outra encarnação perfeita, né? Até no nome, Jair Messias Bolsonaro, a encarnação messiânica dessa salvação da decadência, né, em que a pátria se encontra através de um indivíduo que tem um destino histórico para ser cumprido. Então, o Girardet fala do mito da conspiração, do mito do Salvador, fala do mito da unidade nacional, que é aquela ideia de que, em sua diversidade, a nação ela tem, né, uma unidade simbólica importante, e aí a gente nota, por exemplo, o retorno visceral dos nacionalismos, no mundo inteiro, né, está havendo um retorno poderosíssimo, né, da ideia do nacionalismo, e isso, claro, tem tudo a ver com o medo da diferença, porque a ideia da identidade nacional está profundamente ameaçada a partir desses fluxos migratórios, né, que têm acontecido, e do multiculturalismo, que é um tema terrivelmente assustador para o imaginário neoconservador. E ele fala, finalmente, do mito da Idade de Ouro, né? Essa ideia de que houve sempre um passado que era melhor do que esse presente que a gente está vivendo. Aqui no Brasil, no pensamento conservador, evidentemente que esse passado ideal é a ditadura militar. Então, nos últimos anos, a gente viu com clareza como todos os discursos, né, do imaginário conservador, eles apontavam para essa fantasia de uma idade de ouro que estava lá no período da ditadura militar, da ordem, da prosperidade econômica, né, da organização, e que bastaria, então, a gente fazer uma espécie de um retorno ao passado para resolver os graves problemas da decadência econômica, social, moral que a gente está vivendo na experiência contemporânea. Então, de certa maneira, o Raul Girardet, nesse livro, que já tem um tempo, ele oferece para a gente um pequeno panorama disso que seria, na verdade, um imaginário contemporâneo, né, dos últimos anos, que emergiu com força, né, nessa ascensão da direita conservadora, e que, quando a gente entende assim, as estruturas simbólicas, a sustentação do discurso que está por trás delas, o pânico da diferença, né, o medo com a transformação social, o perigo da perda das instituições tradicionais, a gente começa, então, a compreender como é que ela se estrutura, né, e o que ela tem de tão atraente
para diversas parcelas da sociedade. Tá? E é nesse sentido que eu concluo assim, com um pequeno voto assim, de esperança no futuro, porque esse é um tema muito sombrio, né? A gente está o tempo todo falando do imaginário distópico, né? O fim do mundo, crise ecológica, agora a pandemia, né, do Covid, tudo muito triste, muito sombrio, apontando para uma percepção de um futuro que é totalmente esvaziada, né? de um pânico tremendo, com a incerteza, né, que esse futuro traz para nós, nesse momento chave que a humanidade está vivendo. Mas eu lembro sempre que aí, nesses momentos dessa crise radical, é que surge a oportunidade para uma virada. Assim como eu acho que boa parte do pensamento progressista ele foi pego de surpresa quando começou a assistir essa ascensão meteórica, né, do conservadorismo, das direitas radicais. Esse é um momento agora muito interessante, me parece, para o pensamento progressista também repensar suas expectativas. Nesses momentos de crise é onde emerge uma configuração, acho que histórica, que possibilita ter uma certa visão muito particular da nossa situação e planejar cenários futuros possíveis que consigam sair, né, desse horizonte de crise radical. E um autor que eu tenho sempre li, mas o que eu acho que tem me acompanhado bastante nos últimos anos, porque ele é um desses outros pensadores que hoje, quando a gente se defronta com ele, tem uma sensação de uma atualidade tremenda, né, é o Walter Benjamin. Né, porque para ele era muito claro que nesses momentos chaves da história, que estavam carregados de forças históricas, porque de crise, porque de angústia, de sofrimento, de a falta de perspectiva, dentro, né, dessa crise, está também, assim, digamos, a potência, as forças potenciais que permitem a eclosão e uma reversão de direção política, social, simbólica, em direção a futuros mais propícios, né, para nós. Então, se hoje a gente está vivendo uma situação bastante dramática, em todos os espectros que se possa imaginar, essa situação também se apresenta como uma oportunidade importante, que não deve ser perdida, eu acho, historicamente falando. Uma oportunidade para que o pensamento progressista, para que o pensamento que não tem medo da diferença possa afirmar seus valores e tentar imaginar modelos de sociedade que consigam, inclusive, responder a determinados anseios desse imaginário conservador, sem que fiquem capturados pelo totalitarismo, né, desse imaginário. Porque, sem dúvida, né, ele tem seus fundamentos. Ou seja, o medo da perda da estabilidade, o medo com a incerteza diante do devir, o medo com o crescimento da diferença, são medos que, humanamente falando, são compreensíveis. O que a gente tem que fazer, me parece hoje, mais do que nunca, a tarefa dos estudiosos ou dos pensadores das ciências humanas, e até, me parece, dos políticos, né, hoje, de mais progressistas, é entender esse imaginário, é entender o papel fundamental que o imaginário tem, especialmente numa cultura midiática, como é o caso da nossa, entender como trabalhar esse imaginário de uma forma que se possa contrapor a ele alternativas, né, de uma temporalidade, de uma futuridade possível que não se dê, né, nesse plano sombrio de um conservadorismo radical, de um retorno ao passado, porque eu acho que não é nessa direção que a humanidade deve caminhar, né, de retroceder para recuperar aquilo que seriam supostamente os valores perdidos. Então, acho que é basicamente isso, e queria agradecer de novo, né, a oportunidade de estar falando aqui. Fiz uma apresentação, não foi muito sistemática, nem organizada, não queria ler um paper, eu acho que é uma coisa meio cansativa, né, mas acho que eu trouxe assim, algumas ideias para a gente poder rapidamente discutir um pouco, né, e pensar também em pontos mais específicos que de repente tenham passado ao largo dessa minha apresentação mais expansiva. Obrigado.
Bom, Eric, eu queria mais uma vez te agradecer, né, por você estar aqui no nosso evento e falar algumas coisas rapidamente. Também tem já várias perguntas aqui do pessoal. Bom, as nossas pesquisas, elas hoje, né, elas dialogam em algum sentido, né? Na Compós a gente teve a oportunidade de conversar sobre isso. No meu caso, eu parei na distopia pela política, né? Eu vim da política e caí na distopia, e também um pouco da literatura, que sempre me acompanhou. Eu não vou, claro, ficar me alongando aqui, falando coisas que eu vou falar sexta-feira, mas só algumas coisas que me chamaram bastante atenção, eu queria comentar com você. Eu achei muito interessante esse autor que você citou, que você falou até que depois passa referência de São Paulo, sobre ficção científica, né, que ele evoca imagens do passado. Tem um livro novo do André Lemos, não sei se você leu, sobre Black Mirror, que ele vai dizer que a grande questão de Black Mirror, né, o seriado televisivo, é com problemas da tecnologia do passado, da tecnologia do século XX, e não necessariamente do momento presente ou de um futuro, né? Bom, quem sou eu na fila do pão para discordar de André Lemos, mas vou discordar, né? Eu acho que não, eu acho que Black Mirror é sim um medo das tecnologias que estão atuando hoje, né? E aí você falou essa coisa que remete a uma estética do passado, né? Foi mais uma questão estética. E eu fiquei pensando sobre isso, como que a ficção que você ressaltou aí, a ficção científica, ela está sempre refletindo, ainda que com uma linguagem futurística, os medos do presente, né? As perturbações do presente. Eu lembro até quando eu fazia doutorado em História, tem um professor, Ciro Flammarion Cardoso, já falecido, que é um historiador de história antiga. No final da vida, ele começou a pesquisar ficção científica, né? E ele tem, inclusive, um livro sobre isso, onde ele começa a analisar muito seriamente a ficção científica e mostrando o quanto que ela pode revelar sobre questões do nosso século, do nosso período, né? Até porque eu lembrei aqui do Raymond Williams, que ele fala com aquele conceito de estrutura de sentimento, quando ele vai falar que o artista, tudo que a gente produz eu não gosto desse termo, mas é reflexo de uma determinada época, né? Essa ideia do artista à frente do seu tempo, isso não existe para a história, né? Porque de alguma maneira está sempre reverberando ali os anseios daquele momento. Então, nada mais natural que a gente tenha, por exemplo, 1984, o livro do George Orwell, no topo de vendas da Amazon, né? A UERJ elegeu o livro como um livro de referência para o vestibular, e porque né, todas essas coisas, e nos seriados televisivos, que é o que eu vou me concentrar mais, isso é bem visível. E eu estava pensando aqui também num texto da Lisbeth Van Zunen, aquele Epistemology, não sei se você já leu, que ela fala justamente isso que você falou, o neoconservadorismo contemporâneo, ele é pautado por algumas características, né? E uma delas é uma descrença generalizada em várias instâncias, ciência, jornalismo, instâncias de universidade,
né? E, enquanto isso, substitui uma epistemologia do eu. Então, eu acredito porque eu recebi no Zap, né? Eu acredito porque a ditadura não existiu, porque meu avô estava lá e ele falou que quem não mexia com nada errado não era perseguido, né? Ontem mesmo, no grupo de Zap da escola do meu filho, eu tive que entrar numa discussão porque tinha uma mulher, pela segunda vez na mesma semana, compartilhando um vídeo dizendo a grande farsa da pandemia, né? Num momento que Juiz de Fora está decretando lockdown, pela segunda vez na mesma semana. A primeira eu tentei relevar, né? A segunda foi um pouco demais para mim. Pensar que daqui a pouco meu filho pode estar indo para um ensino híbrido com o filho dessa mulher me deixa apavorada, né? Ele só não vai porque eu não vou deixar, obviamente. E o argumento é todo esse do vídeo, né? Uma grande conspiração mundial da OMS que não quer saber, não quer falar a verdade, e assim, numa semana que a gente teve 10 mil mortos, né? É absolutamente inacreditável como que a gente não vale mais nada, né? Assim, essas instâncias. Aí eu fui falar que eu era jornalista, pesquisadora, professora, ela achou que eu estava, tipo, dando uma carteirada de eu sei o que eu estou falando, você não. Aí entra naquele terreno, é a minha opinião, né? Muito bizarro. Então, para não ficar me alongando muito, mas eu já me alonguei, eu queria só te fazer não sei nem se tem resposta, né, mas uma pergunta aqui minha, antes de abrir para as perguntas dos colegas. Eu estava ouvindo rapidamente, hoje eu nem terminei, o Foro de Teresina, aquele podcast da revista Piauí, e eles estavam falando um dado que eu nem sabia, que o Zé Guilherme Melchior trabalhou junto ao Collor, ao governo Collor, como uma espécie de ideólogo para fomentar ali algumas políticas. Eu não entendi exatamente o quê. E aí eu fiquei pensando, né, também nos ideólogos do Estado Novo, no próprio Gustavo Capanema, no Drummond, que trabalharam juntos no Estado Novo, e fiquei pensando, ok, a direita sempre existiu no Brasil, talvez ela sempre tenha sido bastante expressiva, mas como é possível a gente ter decaído tanto, assim, de um José Guilherme Melchior, que você pode não concordar, pode, enfim, mas não é possível você desmerecer, para um ideólogo como Olavo de Carvalho. Assim, alguma coisa se explica? Você quer comentar alguma coisa nesse sentido? Então, bom, primeiro eu lembrei o nome, é o Nelson Brissac, tá? Tem um livrinho pequenininho que chama, acho que, Pós-Modernismo, alguma coisa de cenas pós-modernas, né? Então tem um ensaiozinho do Nelson Brissac, que, se eu não me engano, chama Ficção do Passado. E aí é onde ele coloca... O Nelson Brissac tem um trabalho bem interessante sobre essa coisa da paisagem, de estética, e nesse pequeno texto ele fala, então, da ficção científica e dessa relação, né? A gente agora vive uma época em que o futuro não é mais imaginável, e por isso, então, a estética começa a retornar a elementos passados, tipo a Idade Média, né? Eu não li o livro do André Lemos, eu não posso, então, emitir uma opinião muito precisa, mas eu não concordo com essa tese de que, sei lá, Black Mirror, por exemplo, a questão é com as tecnologias anteriores. Na verdade, o pânico, para mim, muito claramente, que a gente está vivendo hoje, é com tecnologias que são dessa ordem da invasão em vários níveis. Invasão psíquica, por exemplo, Big Data, invasão no sentido da vigilância, né? Toda a experiência que a gente teve recentemente com os whistleblowers, tipo Snowden, né? Que vão mostrando como a nossa vida está totalmente atravessada pelo vetor do controle e dos feedbacks, dos circuitos de feedback digitais. Então, e para mim, o Black Mirror, né? Aquele episódio, por exemplo, em que os personagens eles têm aquela sistema de classificação, tipo quantos likes eles têm, assim, tomando essa lógica da experiência contemporânea
das redes sociais como uma realidade de ordem mesmo material, porque, como você falou, a ficção científica ela faz isso, né? Ela trabalha as questões do presente com essa roupagem de uma imaginação de um futuro possível. Na verdade, a ficção científica está sempre trabalhando as nossas obsessões, nossas paranoias, né? Do que a gente está vivendo na situação do presente de uma forma muito interessante. E tem vários autores hoje que vão, inclusive, afirmar essa noção, né, de que a ficção científica é uma teoria do presente, uma teoria cultural do presente. E que a nossa realidade ela já se tornou de uma ordem tão ficcional que ela se tornou science fictional, né? Coisa que gente como o Stephen Shaviro, o Baudrillard, né, e vários outros, enfim, vão falar. Então, isso é muito interessante porque mostra para a gente, de fato, que essas fronteiras que antes pareciam mais claras, tá, entre ficção e o real, entre ficção e a imaginação, imaginário e o real, elas hoje estão completamente desmoronadas. Se eu pudesse citar outro texto também muito interessante, é de um filósofo francês, que é o Peter Zandy. Ele tem um livro delicioso, mas complexo, mas é muito interessante, chama Kant entre os extraterrestres, que é um livro em que esse cara, o Peter Zandy, ele começa a mapear a figura do extraterrestre e vai mostrar que ela é uma figura importantíssima, não só na ficção científica, mas na filosofia mesmo, que vai aparece em Kant, aparece em outros pensadores, e é a figura que representa exatamente esse tema da diferença radical, que hoje é uma fonte de pânico terrível, né, para o pensamento conservador. Então, é um trabalho muito interessante para a gente entender, por exemplo, uma dessas articulações imaginárias, né, que é a relação do eu com o outro. Não à toa, você que estuda, né, a política e está trabalhando nesse campo hoje, a quantidade de pessoas já falaram sobre isso, né? Essa questão do eu e o outro, né? É uma disputa violentíssima que se estabelece hoje nesses polos absolutamente reducionistas. O outro é o inimigo a ser destruído. E essa é a retórica que, inclusive, alavancou o governo Bolsonaro, né? A destruição radical desse outro diferente de mim, que é perigoso, que também quer me destruir, etc. E a teoria da conspiração que você aponta aí é o mito mais evidente que a gente está lidando hoje. Está em toda parte. E ele está em toda parte por quê? Aí tem uma explicação que eu acho que faz muito sentido. É que existe... Na sociologia tem um texto clássico, que é do Roger Caillois, que é o espírito da seita. Esse texto é muito interessante, porque o Roger Caillois ele coloca essa tese de que o sujeito que necessita ir para uma seita é aquele cara que tem uma necessidade de ordem absoluta no mundo. Ou seja, ele precisa que o mundo tenha uma explicação, sabe? Que tudo faça sentido. Então, quando você inventa uma teoria da conspiração, o teu mundo tudo faz sentido. Você entende, por que a economia está assim? Por que esse vírus apareceu? Por que aconteceu aquilo? Tá tudo explicado, é uma conspiração da OMS com o Jorge Soros, né? Jorge Soros é a obsessão do Olavo de Carvalho, dessa galera conservadora, né? Jorge Soros e um complô de milionários, né, globais que querem implantar um regime comunista. Você vê, assim, a contradição ela não existe, tá? A contradição ela é parte do mecanismo mesmo do imaginário. Então, para a gente parece uma coisa engraçada e absurda, mas dentro dessa mentalidade, dessa estrutura do imaginário, essas coisas fazem sentido, essas contradições, né, infames. E a coisa do Guilherme Melchior, né, a gente tinha, né, grandes pensadores conservadores. Até o Paulo Francis, que foi uma figura, né, importante no cenário cultural brasileiro, também, né, uma figura que, quando você coloca em confronto com os bloggers, youtubers conservadores, escritores conservadores, né, que a gente tem hoje, dá uma certa depressão em relação a como que o pensamento progressista foi derrotado, entre aspas, por esse pessoal. Porque é incompreensível, né? Mas fica compreensível quando a gente entende a configuração, essa relação que existe entre uma certa forma de pensamento desse imaginário
e os instrumentos midiáticos que foram utilizados muito estrategicamente para difundir esse imaginário. O WhatsApp, as redes sociais, o próprio YouTube, a forma de consumo de informação, e que colocam a figura do sujeito, do eu, numa posição incrivelmente narcisista. Então, essa questão que você falou, né? A minha opinião, eu não preciso confiar em especialistas, né? Teve um cara que escreveu um livro, isso foi no começo dos anos 2000, A Cultura do Amador, em que ele vai apontar esse fenômeno, de que a gente está vivendo hoje uma experiência em que todo mundo pode dar opinião sobre tudo. E a gente brinca com isso, né, nas redes sociais. O especialista de política do Facebook. Mas é uma realidade. A gente está vivendo uma situação que as redes sociais, que a internet trouxe, e eu não estou falando mal, tá? Eu acho que a gente não tem como viver sem essas tecnologias, e elas trouxeram coisas fantásticas para a experiência humana. Mas, ao mesmo tempo, elas criaram esse mundo também, em que, de repente, todo mundo é especialista, né? Você vai no Google e vai procurar uma informação sobre um tema, você não está nem sabendo de que fonte vem aquela informação, mas você toma ela para si porque ela confirma seu viés de mundo. E acho que uma grande questão hoje é essa, né? Eu procuro aquilo que já confirma meu viés de mundo, porque tem uma variedade tão grande de escolhas, de informação disponível na ponta dos dedos, que eu vou lá e vou filtrar a informação que já confirma o meu bias, né? Já confirma o meu viés ideológico intelectual. Então, é um conjunto de coisas que formam uma situação bastante preocupante, porque não é fácil quebrar essa magia, né, que a gente está vivendo hoje. E eu acho que a única alternativa é exatamente, ela passa por uma compreensão do que é o imaginário e tentar criar formas de discurso que lidem com o imaginário, sem abdicar, digamos assim, de formas de racionalidade mais tradicionais, mas que entendam que só a razão, que o argumento, que a ciência não vai funcionar para dar conta, tá, dessa ascensão desse imaginário particular aí. Não sei se mais ou menos, acho que tentei. Aliás, o livro eu queria, depois você me passa, que eu achei bem interessante, não conhecia não, do Epistemology. Tá, é um artigo, na verdade, eu te passo depois. Aí tem 4 perguntas aqui, Eric. Eu acho que eu vou fazer 2 e depois 2, pode ser? Beleza. Primeiro é do Paulo Roberto, querido professor, que foi meu supervisor no pós-doutorado. Eric, vivemos já agora uma realidade cotidiana distópica, opressiva. Você avalia que pode haver no horizonte alguma tendência de a ficção científica voltar a projetar um futuro utópico, até como estratégia de escapismo em contraponto com o niilismo da realidade atual? Essa é uma. A outra é do Éden Alves, também querido, agora eu vou ter que falar todo mundo é querido, senão vai ficar chato. Mas o Éden sabe que nessa profusão de conceituações de imaginário que atravessa múltiplas disciplinas, como a antropologia, a psicanálise, etc., como evitar que se passe de forma simplista nos estudos de comunicação para a ideia de não realidade, entre aspas, não real? Parece que a noção de imaginário é mais promissora quando pensado como constitutivo de realidades, mas ele traz o risco da própria polissemia do termo. Deixa eu só fazer mais uma, então, que aí você já emenda 3. Do Jonathan Mata, com quem você conversou já. Entre Clark Kent e Alexandre Garcia, que papel coube ao jornalista e ao jornalismo neste imaginário distópico? Tá. É isso. Beleza. Então, a questão da ficção científica, se eu acho que ela tem chance de retornar para o imaginário utópico, assim, faz sentido pensar isso, né? Quando a gente pensa o campo da ficção, ele pode ser uma espécie de compensação, uma sublimação, uma forma, né, de lidar com a realidade sombria que a gente está vivendo. Mas, curiosamente, eu não tenho essa sensação de que a vertente utópica ela vai voltar. Pelo contrário, eu acho que a tendência, e quem gosta de ficção científica, eu curto, né, eu vejo, né, vendo séries e filmes de ficção científica, você percebe nitidamente
que a tendência que está dominando, e que me parece que vai continuar dominando ainda por um tempo, é essa tendência distópica. Tem uma série que está passando agora na Amazon, que é muito interessante para pensar o presente, que é o The Expanse. É uma série de ficção científica que imagina um futuro que a humanidade é bem, digamos assim, realista, né? Ela imagina um futuro que a humanidade colonizou o sistema solar. Mas essa humanidade que se espalhou por esses planetas do sistema solar, ela vive em conflito. Então, Terra e Marte estão em conflito. A cultura, né, que se formou ao longo do tempo em Marte é uma cultura bélica e existe uma desconfiança tremenda, né, em relação ao pessoal que vive no cinturão de asteroides, com o pessoal de Marte, com a Terra. Então, é guerra, é conflito, que está baseado fundamentalmente nessa ideia do pânico com a diferença. Você vê que, na verdade, em The Expanse é interessante, porque eles só encontram o extraterrestre nesse momento em que a civilização já passaram vários séculos, né, de progresso, e só agora eles encontram indiretamente a figura do extraterrestre. Mas o fato é que é uma série que representa esse pânico tremendo que existe hoje com o tema da diferença. Então, eu não vejo uma compensação no viés utópico, porque, na verdade, aí tem um mecanismo, talvez psíquico, né? Sei lá, psicanalítico interessante, que é uma espécie de compensação pelo terror. É como se a gente visse, né, umas representações cada vez mais sombrias na ficção científica e que te trazem uma espécie de um certo conforto. Olha, a coisa aqui está uma porcaria, mas não está tão ruim ainda como, tipo, Matrix, né? Imagina a humanidade vivendo uma realidade virtual simulada em que, na verdade, todos nós somos baterias alimentando eletricamente as máquinas. Então a coisa não está tão ruim assim. Estou lembrando um texto que até saiu no jornal, bem legal, um texto do Boris Groys, que é um filósofo russo, mas acho que ele está radicado na Alemanha. Boris Groys, ele tem um texto muito interessante em que ele fala sobre o cinema ele não fala só de ficção científica, mas tem muita coisa de ficção científica. Ele fala de como o cinema, nessa vertente mais espetaculosa hollywoodiana, ele acabou tomando os temas que fariam parte de um cinema mais sofisticado, temas metafísicos, temas de natureza espiritual, temas de natureza da consciência, o que é a consciência. É muito interessante isso. De fato, esse cinema, ou até mesmo as séries de televisão, que são mais, o que a gente chamaria antigamente, né, mais massificados, eles tomaram questões de ordem filosófica, metafísica, que antes estavam presentes num cinema de arte, num cinema mais de nicho. Porque, no fundo, o que acontece é que, segundo Boris Groys, esse sistema ele encena, por exemplo, o Neo, tá? Em Matrix, o Neo está lá, ele vai, como indivíduo, combater o sistema, não é isso? E ele vai vencer as máquinas a nível individual. E nessa representação, a tese do Boris Groys é essa, nessa representação a gente tem uma espécie de consolação. O indivíduo lutou contra o sistema e ele suplantou. E nessa consolação, então, a gente se acomoda numa certa situação de passividade diante do sistema, esperando que venha exatamente essa solução milagrosa, que ela é realizada no plano do imaginário, mas na realidade a gente continua vivendo sempre nessa distopia. Então, não sei, me parece que não vai rolar da ficção científica voltar a uma tendência assim utópica. Eu acho que a coisa tá feia. E o digital tem sido um tema, assim, por excelência das representações distópicas. E a questão, finalmente, do jornalista, né? Que papel o jornalista teria, eu acho, nesse contexto, é muito delicado. Eu não trabalho particularmente com a área do jornalismo, mas o que tem acontecido com o jornalismo nos últimos anos é muito interessante, do ponto de vista de uma transformação radical, né, do papel. O jornalismo é hoje uma das instituições mais desconfiadas, menos prestigiadas nessa situação do imaginário que a gente está mergulhado hoje. A gente tem as universidades, a gente sabe que as universidades são dominadas pelos esquerdistas, né? A gente tem a ciência, que também é perigosa, porque tem toda essa conspiração do mito do vírus, né? Ser um experimento e saiu de laboratórios na China, etc. Tem essa desconfiança em relação ao próprio campo da política chamada antiga, política tradicional, e tem a desconfiança em relação à grande imprensa, à mídia, né? Aos jornalistas, que também, todos eles fazem parte desse complô mundial, né? Para a implantação de um novo governo
sei lá, comunista, não sei. Para mim, uma das contradições mais divertidas, mais interessantes que tem no imaginário contemporâneo, no caso do Brasil, é, por exemplo, essa associação que existe entre a Rede Globo, essa desconfiança enorme, né, em relação à Rede Globo, e a agenda da Rede Globo progressista. Para nós é um paradoxo, a agenda progressista da Rede Globo. A gente está vendo uma situação tão surreal que aquelas figuras que a gente considerava, né, aquelas instâncias sociais que a gente considerava conservadoras, elas agora são progressistas. E a figura do jornalista está aí numa posição muito delicada, porque ele perdeu um enorme prestígio social, visto não só com desconfiança, até com ódio, né, por vários setores desse pessoal que se alimenta dos grupos do WhatsApp, se alimenta das fake news. E eu não estou nem dizendo que o jornalismo no Brasil seja exatamente confiável, mas a situação que a gente está vivendo hoje, em que o imaginário ele é tão poderoso a ponto de desconstruir o factual, o exemplo que você deu do WhatsApp, né, da moça lá, falando sobre a pandemia, ele leva a gente para uma situação em que o jornalismo tem que ser repensado de maneira radical. A gente precisa, de fato, pensar que papel o jornalista vai ter que exercer, que eu acho que vai ser importante, para que o jornalismo possa ser, de fato, novamente, uma instância de uma certa confiabilidade social. Porque as mídias alternativas, hoje, elas foram capturadas por esse imaginário. Não todas, claro, mas eu digo assim, a ideia de mídia alternativa, que é uma ideia maravilhosa, ela foi capturada por esse imaginário, foi capturada pelo mercado das fake news. Então, a gente tem que, ao mesmo tempo, pensar como é possível, né, que a grande mídia possa vir aí ter um papel significativo no combate a esse horizonte, né, da desconfiança radical com as instâncias de produção de conhecimento que eram antes socialmente ratificadas. Só para concluir, tem um trabalho também, não vou lembrar agora qual que é, mas é muito interessante, porque é um trabalho de 2 sociólogos americanos que falam como as instâncias de produção de conhecimento, de saber, elas estão sendo atacadas tanto pelo pensamento de esquerda, mais progressista, quanto pelo de direita. Esses caras têm uma tese assim, muito curiosa, que hoje tudo se tornou ideologia. E não é assim, eles não são conservadores, né? Porque isso é muito forte no pensamento conservador, né? Tudo é ideológico. Não, eles estão colocando uma ideia de que aquilo que era da ordem do científico, do factual, começa a adquirir um segundo plano em relação àquilo que é da ordem do simbólico, do ideológico. Então, quando se fala, por exemplo, em ideologia de gênero, você tem aí um discurso que é usado pela direita conservadora, né? Tem essa fixação na tal ideologia do gênero, e você tem também, no campo progressista, às vezes, um discurso que vai se colocar radicalmente contra toda forma de ciência que tenta estabelecer, por exemplo, diferenças biologicamente constituídas. Tá? Eu não estou falando nem que eu sou a favor disso, ou que são questões que a gente tem que meditar profundamente, mas existe também um perigo da ciência ela ser totalmente deslegitimada pelo setor progressista quando ele adota uma visão de mundo na qual a dimensão simbólica ela esquece completamente da possibilidade de um real observável. Então tem um risco aí muito interessante que eu acho que a gente lida hoje e que tem a ver com como lidar com essas instâncias que eram as instâncias clássicas, né, da produção de conhecimento, universidade, mídia, etc, etc. Tem mais 2 perguntas aqui, uma do... Desculpa, do Luiz Felipe Falcão. Como construir ou contribuir para a elaboração de um imaginário novo, ou pelo menos diferente? De que maneira nós, comunicadores, vamos conseguir trabalhar numa mobilização suficiente para alertá-los? É possível? Acho que você falou alguma coisa disso, né? E uma outra pergunta da Tânia Bicalho, mestranda do PPG-Com.
você acredita que repetiremos a história e teremos um renascimento saindo do teocentrismo e voltando a valorizar as artes, educação, cultura, etc.? É isso. Tá. Eu acho que, eu não sei se eu entendi bem a segunda pergunta, porque a segunda pergunta, se a gente vai voltar a valorizar as artes, as humanidades, eu acho que é o contrário, né? Infelizmente, o que a gente está vivendo é isso que ela perguntou. Assim. Não, eu acho que ela quis dizer o seguinte, se a gente está num período de tanta treva, né, de tanto obscurantismo, por um lado, né, será que a gente vai ter um renascimento desse obscurantismo, desse conservadorismo, voltando a valorizar essas coisas novamente? Pelo menos foi o que eu entendi. Assim, no sentido de que recuperar certos valores humanistas. Acho que sim, Não sei, viu? Eu acho que não, porque, na verdade, começando por essa última pergunta, né? Eu acredito que eu não sei, pode ser que seja uma piração minha, tá? Mas eu tenho uma certa crença, assim, isso pode ser místico até, em um certo aspecto cíclico da história. E eu acredito que o que a gente está vivendo hoje é uma manifestação desse aspecto cíclico, no sentido de que um certo imaginário está ascendendo, está em ascensão, depois de alguns anos em que ele ficou, digamos assim, obscuro, né, esquecido, e é bem possível que mais adiante a gente, nesse movimento cíclico, né, ele volte a ser suplantado por um imaginário de uma outra ordem mais libertária, mais, sei lá, mais progressista, enfim. Então, acho que isso é possível, num esquema assim, de ação e reação, né? Uma certa, sei lá, não sei nem se poderia chamar de um certo movimento dialético. Agora, a situação que a gente vive hoje, ela não é favorável, me parece, a uma retomada de valores de ordem humanista. Porque o retorno ao passado, do qual a gente está falando hoje, é um passado anterior ao humanismo. Se eu fosse fazer esse exercício de arriscar historicamente, pensar que forma mentes está construída aí hoje, para mim ela é uma forma mentes anterior ao humanismo. E que, porque o humanismo ainda foi um momento em que mais ou menos se tentou combinar uma visão de mundo teológica com uma visão do humano como uma figura central do universo. Né? Me parece que o que a gente está vivendo hoje é uma situação em que o divino, tá, o transcendente, essa esfera, né, da religião fundamentalista, né, particularmente, ela aparece com uma força radical a tal ponto que o humano está em um papel bastante secundário. E eu acho que isso, a tendência nos próximos anos é um pouco essa, de, por exemplo, uma ascensão de um pensamento evangélico conservador, no caso brasileiro isso é muito nítido, né? A presença política que os evangélicos têm adquirido nos últimos anos no cenário brasileiro. Mas como a gente identifica no trabalho do imaginário uma série de paradoxos, sempre tem, né, uma série de contradições e paradoxos que se resolvem na lógica do imaginário, esse pensamento religioso que está em ascensão novamente, e que está configurado, por exemplo, no protestantismo evangélico hoje no Brasil, ele traz uma série de dimensões, digamos assim, materiais. Então, por exemplo, a teologia da prosperidade, que é algo que viceja hoje, né, nos meios evangélicos. Essa ideia de que a gente deve buscar aqui a prosperidade, isso, nessa vida aqui de agora e não unicamente na vida do além. Tudo isso forma o uso dos meios de comunicação digitais, tecnológicos, que, aliás, tem relação com a primeira pergunta, né? Por quê? O que aconteceu com a gente, eu acho? Enquanto que o pensamento conservador, enquanto que a religião, os evangélicos, por exemplo, souberam utilizar de maneira muito estratégica os novos meios, as plataformas como as redes sociais, né, os vídeos, o YouTube, etc., criaram toda uma cultura em torno disso, o pensamento progressista ficou bastante fora desse panorama.
Então, a nossa relação com a mídia eletrônica, ela está bastante empobrecida. Existem poucos canais, poucas dimensões de espaços midiáticos nos quais possa se manifestar um contra-imaginário progressista. Porque a primeira pergunta foi sobre isso, né? Como é que a gente poderia tentar contribuir para a constituição de outros imaginários, né, que se contrapusessem a esse conservadorismo. E eu acho que um ponto-chave dessa estratégia seria entender como funcionam essas plataformas e fazer um uso delas bastante consciente para criar instâncias e figuras que fossem capazes de ser influenciadores, digamos assim, num outro sentido. E acho que isso até, em alguma medida, acontece, né? Eu acho que ainda há muito preconceito intelectualista em certos setores, né, do pensamento progressista de esquerda, né, quanto ao uso dos meios de comunicação, quanto ao uso dessas plataformas. E eu acho que esse preconceito e essa dificuldade de lidar com essas tecnologias é algo que a gente tem que pensar e trabalhar, porque o imaginário ele não vai ser combatido, evidentemente, no nível do discurso acadêmico, né? A gente sabe, eu faço minhas pesquisas, eu publico uns papers, né? Eu tenho meu interesse por esse tema, mas eu sei que isso não é uma forma de combate efetivo, digamos assim, para lidar, né, com esse imaginário conservador que está aí. É preciso ocupar esses espaços digitais. Porque o que aconteceu na nossa situação hoje é que todo aquele discurso que tinha quando apareceu a mídia digital, a internet, né? Todo mundo diz, tá aí a nova agrodigital, agora a gente vai poder, a democracia vai se fortalecer, a internet vai ser um espaço de liberdade e tal. E a internet virou quase que o oposto disso, né? Tem um trabalho como esse da Angela Nagel, né? O Kill Our Normies, onde ela faz um retrato de como vários movimentos conservadores ascenderam naqueles lugares que a gente considerava os mais libertários e progressistas, como, por exemplo, esses sites que nem o 4chan, né, que foram tomados de forma muito intensa pelo fascismo, pelo conservadorismo, pelos movimentos de extrema-direita. Né? Então, o que aconteceu? Essa é a grande questão. Né? Como é que a gente perdeu esse combate no espaço da mídia eletrônica digital, que foi radicalmente colonizada pelo pensamento conservador. Aquilo que seria a tecnologia mais avançada, aquilo que seria o espaço de uma manifestação de um pensamento criativo e novo, começou a ser colonizado pelo pensamento mais tacanho, mais conservador, mais fascista. E esse é um fenômeno que eu acho que a gente tem que estudar bastante ainda para lidar com ele. Hoje já tem, sei lá, só nos últimos 10 anos já tem uma batelada de trabalhos interessantes, livros que dão com isso, né? A Revolução que Não Deu Certo. Aliás, um título, né, de um livro. É exatamente isso, né? Tentar entender como fazer uso desses meios de uma forma que a gente possa minimamente discursar no mesmo nível do imaginário para poder criar, né, contra-imaginários a isso que está acontecendo aí hoje. Mas, infelizmente, eu acho que a gente não vai recuperar nenhum valor humanista, não, porque eu acho que os valores humanistas, ainda que, como disse o Benjamin lá, né, todo documento de cultura é um documento de barbárie, mas existem, sim, valores muito positivos, né, numa certa perspectiva de um humanismo que a gente poderia apropriar para o presente. Entretanto, o conservadorismo que se afirma hoje ele é tão poderoso que eu acho que ele não permite o espaço para a eclosão desse passado, né, de um clássico, assim, mas ele, para mim, é um retorno mesmo da Idade Média, né? Não, eu sei que eu estou simplificando, né? A gente Idade Média, não é aquela coisa Idade Média das trevas, mas assim, o sentido mais negativo da Idade Média como essa época em que vigorava uma visão de mundo profundamente teológica, de uma expectativa de uma vida futura, não do mundo aqui e agora, né? Da ação política no presente, enfim, todas essas questões aí que compõem uma visão assim mais sombria da Idade Média, né? Bom, a última pergunta, que já está dando o nosso horário aqui, e o seu também, é uma pergunta da Roberta Grey, do PPG-Com também, daqui, do Grupo Census.
como fica o imaginário social diante de instituições de Estado que até então eram bastante fortes e respeitadas do ponto de vista simbólico, como a Justiça e Ministério Público, mas que acabaram incorporando um imaginário conservador. Pois é, essa é muito próxima da experiência brasileira, né, do que a gente está vivendo hoje. E esse é um paradoxo interessante, porque, por exemplo, essas instituições como o STF, que é um dos inimigos preferidos, né, do pensamento neoconservador aqui, eu nunca considerei elas instituições progressivas, né, progressistas, pelo contrário. Eu acho que no Brasil, os estamentos que sempre mantiveram, né, uma situação política de opressão, de desigualdade radical, eles estão aí os setores bachareliscos. É a Justiça, tá? Não tô, claro que eu estou generalizando, mas não tem como você pensar essas questões sem generalizar um pouco. Então, essas dimensões, essa cultura bacharelística, que no Brasil, basicamente, a família mandava os seus filhos para irem estudar medicina, né, ou direito, são as instituições que estão mais apodrecidas, sempre foram as que estão mais apodrecidas na situação brasileira. Entretanto, sempre foram áreas de tremendo prestígio social. E hoje, né, o que a gente está vendo, uma decadência muito grande da esfera, particularmente dessa esfera do judiciário. E, de novo, né, uma desconfiança radical com essa instituição, a instituição do judiciário, baseada no fato de que as suas decisões são sempre unilaterais, enviesadas, o que não deixa de ser, né, uma verdade. Mas a gente chegou numa situação tão paradoxal no Brasil que a gente precisa defender as instituições. É muito louco isso, né? Muito louco, porque o pensamento progressista é um pensamento de natureza anti-institucional. Entretanto, a gente está numa situação tão estranha, tão enviesada, que hoje, pelo menos momentaneamente, a gente se vê na situação em que certas instituições têm que ser defendidas de um ataque que é tão global que ele visa mesmo minar todas as bases de um regime democrático possível. Então, nesse momento, me parece que é importante considerar de forma utilitária o papel da institucionalidade para a manutenção de uma situação democrática, que corre constantemente risco diante do avanço desse imaginário. E é nesse momento, particularmente, que a gente, então, precisa aprender a lidar com as contradições. Como eu falei para vocês, a lógica do imaginário é a lógica do paradoxo, né? A lógica da contradição. E se a gente não conseguir lidar com essas contradições, eu acho, a gente está condenado novamente a continuar, digamos, perdendo a disputa pelo imaginário, perdendo a disputa pela conquista, né, desse imaginário. Então, acho que essas instituições elas têm um papel a cumprir. Acho que é importante ter um olhar crítico sempre, né, bastante forte sobre elas. Acho que o caso do Lava Jato é absolutamente exemplar na necessidade que a gente tem de olhar com muito cuidado, né, para essas instituições, principalmente no jurídico, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode abdicar delas, porque abdicando delas, a gente está, em certo sentido, cooperando com esse trabalho, né, que está sendo feito do outro lado de implantação, porque, no fundo, o discurso é esse, né, de implantação de um novo regime ditatorial, de um novo autoritarismo radical baseado no culto à personalidade, essa personalidade do líder carismático autoritário, né? Então, é complexa a situação, mas é um momento muito delicado em que a gente precisa, né, de uma certa institucionalidade. A gente até brinca, né? Tem muita essa brincadeira, as instituições estão funcionando normalmente, elas nunca funcionaram normalmente, né? E hoje, curiosamente, elas são uma das instâncias que podem, talvez, oferecer um mínimo de normalidade se souberem, né, operar diante da situação que a gente está vivendo. Então, em certa medida, em alguns momentos, eu acho que é preciso ter um apoio à institucionalidade, sempre, evidentemente, a partir de uma perspectiva que considere criticamente a história dessas instituições, a história de exclusão, de autoritarismo também, que está ligada profundamente a essas instituições.
Bom, a Marisa vai falar, né? Marisa, eu só queria agradecer ao Eric mais uma vez pela fala, né? Poderia ficar aqui falando a tarde inteira sobre os seriados e fim do mundo, mas enfim, temos horários. Vou passar para a Marise, né? E obrigada mais uma vez, Eric. Obrigado. Meg, você está sem microfone, sem áudio fechado. Eu estava sem áudio, desliguei a câmera, enfim, né, gente? Eric, agradecer muito a você, nesse momento aí de muito poucas certezas, de um cenário tão nebuloso como estamos vivendo, você traz aí questões super importantes para a gente pensar, né? Agradecer muito a Aline também, que esteve aqui conosco fazendo essa ponte, e ela vai encerrar o evento, então é muito interessante, a gente né, vai fazer um ciclo mesmo. Agradecer demais a vocês, avisar que já nós teremos a primeira mesa coordenada com o grupo da professora Soraya Ferreira. Vamos passar, né, direitinho lá o link para vocês. O nosso chat teve um pequeno problema, nós não conseguimos colocá-lo para funcionar, justamente acho que foi a estreia, e nós tivemos um probleminha, e ele não conseguiu, mas o Paulo já está tentando resolver isso para a próxima mesa. E a gente quer informar também que as inscrições vão até amanhã, antes do início da primeira mesa, às 2 horas, ok? Agradecer demais a vocês, nós vamos encerrar aqui, e daqui a pouquinho a gente reabre com a mesa redonda da professora Soraya, ok? Muito agradecida, muito obrigada.